Saúde é Básica. Comigo, Fernando Rocha, uma série de podcasts em parceria com a Unimed. Um bate-papo leve e direto sobre saúde com alguns dos maiores especialistas do Brasil. Chegamos! Nesse Saúde é Básica, recebemos o Dr. Daniel Albuquerque. Ele é superintendente de provimento em saúde da Central Nacional Unimed. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fernando. Obrigado. Quem está conosco também é a doutora Mariângela Alóquio. Ela é pediatra, especialista em gestão de saúde pública e gestora do programa de atenção primária na Unimed de Vitória. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Bom, nesse nosso episódio, a gente começa, então, tentando explicar direito conceitos que normalmente a gente ouve muito falar, mas talvez a gente não entenda muito bem. Que tal começar explicando aí o que é essa tão falada atenção primária à saúde? A atenção primária, assim, né, é um modelo de serviço de saúde, é a porta de entrada. Né? A gente, às vezes, imagina que primária é porque é simples. Não é. É o primeiro contato, né, do indivíduo com o sistema de saúde. E isso é importante falar porque um outro conceito que às vezes a gente confunde muito também é que a atenção primária é só trabalhar palestra, prevenção, e nada disso. Você pode trabalhar a atenção primária lá no cuidado terciário, lá com patologia grave, né? Então, é um sistema de saúde em que você organiza, faz a gestão desse sistema de forma que ele seja resolutivo. Eu concordo muito com o que a Mariângela falou, Fernando, porque a atenção primária, na verdade, a boa tradução seria a atenção principal, né? Que é onde o cliente ele chega e ali vira o hub de saúde dele, né? Aquele ponto onde concatena todos os outros cuidados. Os portugueses, que têm um belíssimo sistema de saúde baseado em atenção primária, eles chamam de medicina de proximidade, Fernando, que é uma coisa muito legal, que é o seguinte, é aquele ponto do sistema que vai acolher a pessoa. Naquele ponto você tem o seu médico de referência, sua equipe de referência, e daquele ponto você vai transitar para outros pontos de saúde, né? Além de ser a porta de entrada, como a doutora Mariângela bem colocou, ele também é o ponto que coordena todo o cuidado da pessoa quando ela não estiver lá também, né? Mesmo quando ela sair fora daquele radar, daquele centro de saúde, a atenção primária ela continua localizando a pessoa, seja ela fazendo exame, seja ela fazendo consulta com especialistas, seja ela numa internação. Isso que a Mariângela colocou da complexidade da atenção primária, eu digo que é de uma complexidade assim, gigantesca, porque a gente tem que entender como comunicar com as diferentes comunidades onde ela está inserida, né? E também um approach cultural importante, né, para que essa relação ela se faça de uma maneira a mais benéfica possível. E é importante que ela seja resolutiva, entendeu, Fernando? Porque senão fica lá, vai lá, não resolve, vai, volta. Exatamente. Que eu acho que é o grande problema e é isso que está no imaginário da população, né? Da nossa saúde pública, porque a pessoa pensa no nosso SUS como só o atendimento no posto de saúde, né? E, na verdade, o nosso Sistema Único de Saúde, ele abrange muito mais que isso. E isso, acho que na pandemia a gente pôde ver bem isso. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala de cuidados básicos, assim, para evitar problemas cardíacos, para diminuir risco de câncer, diminuir risco de doenças circulatórias, a gente está falando de cuidados únicos, que abrangem todo um comportamento de vida, e essa atenção primária previne exatamente problemas, economiza dinheiro também, dinheiro público, dinheiro, enfim, desocupa vagas, né? E aí, quando a gente fala desse todo, a gente chega na questão da saúde da família. São conceitos que são muito importantes para evitar esses problemas aqui que eu acabei de falar, por exemplo, né?
O conceito de médico da família, a gente tem uma definição bem legal, né? O médico de família e comunidade, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Então, é quem recebe ali e é quem vai acompanhar até o momento dos cuidados paliativos lá quando não tiver jeito, né? E essa prevenção que você está falando, Fernando, ela pode ser uma prevenção primária, que aí é uma vacina, é um cuidado, é atividade física, né? Mas ela pode ser uma prevenção terciária. A pessoa já tem a doença e você vai trabalhar para que essa doença não complique mais, né? O diabetes é um exemplo bem claro disso. Se adoecer, que seja diagnosticado precocemente. E se for diagnosticado, que evite complicações. Eu gosto muito desse conceito, né, porque é um dos pilares da atenção primária, né? A gente tem lá o acesso, a coordenação do cuidado, a longitudinalidade, a integralidade, essa questão cultural e essa questão comunitária e da família. Então, a medicina de família, e a especialidade coloca bem, né, medicina de família e comunidade, ela pega esses dois finais aí e põe dentro do nome da especialidade, e isso faz diferença demais. O pessoal estuda muito como se comunicar corretamente, como dar notícias difíceis, notícias de um diagnóstico difícil. Então, isso faz muito, muito diferença. E essa questão da prevenção, né, que a Mariângela colocou muito bem, tanto a primária, quando a pessoa não tem doença, secundária, né, que é o exemplo do diabetes, ele é sensacional, a atenção primária para a prevenção de quem já tem uma doença, então a prevenção secundária é muito importante, e na prevenção terciária, que é quando a pessoa já está no fim de vida. Em todos esses momentos, a atenção primária ela é um excelente instrumento quando resolutivo. Aí a gente também fala de gestão da saúde, né? Programas para gestão da saúde, né? É um pouco de tudo isso que a gente está falando agora, né? Sim, é o que a gente chama de coordenação do cuidado, né? Porque se você não tem isso coordenado, você não consegue atingir o objetivo do programa, né? O que é? Se você tem um médico bem formado, e a gente ressalta aqui que um médico de família e comunidade, ele tem que ser muito bom, tem que ser um médico muito bem formado, que goste muito de estudar, né? Que tem habilidade de comunicação, como o Daniel falou. Então, assim, não é qualquer um que pode ser um bom médico de saúde, de família e comunidade. É vocação, né? É vocação, tem que ter muita dedicação, né? Eu queria conversar com o doutor Daniel sobre o que ele estava falando, né? Entender as pluralidades, né, de cada comunidade, entender diferenças, mas também tem um olhar para o indivíduo, né, doutor? Tem. Na verdade, esse sistema de saúde, Fernando, é o sistema que mais foca na pessoa, né? E tem até um conceito ampliado disso, que é a centralidade na pessoa e na família. Quer dizer, você colocar a pessoa no centro do cuidado. Modelos de saúde bem feitos, né, como os europeus, os da Oceania, eles conseguem isso, eles conseguem com que o plano terapêutico, por exemplo, ele seja individual para cada pessoa. Se a gente tem uma mesma doença, eu e outra pessoa, o meu plano será um e o da outra pessoa será outro por causa dessas individualidades, né? Isso que a Mariângela colocou da coordenação do cuidado é importantíssimo. Por exemplo, existir neste plano de cuidado, a pessoa ela saber, por exemplo, que ela tem que cumprir ali uma rotina de exames durante o ano, de ida a especialistas. Um diabético, por exemplo, ele tem que visitar o oftalmologista uma vez por ano, ele tem que fazer um exame de sangue para ver se o rim está funcionando bem, tem que também checar seu coração todo ano, avaliar os pés algumas vezes. Então, para algumas doenças crônicas, o diabetes é uma doença bastante típica, que necessita cuidados de todo o corpo. Esse planejamento do cuidado, que é responsabilidade da equipe de atenção primária, é algo assim, muito importante. E, quando bem feito, muda muito o resultado, Fernando. É uma tecnologia muito importante, não tem computador nenhum, né? Mas é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia leve. A tecnologia muito que está no jeito de fazer,
no serviço que é prestado com esses protocolos. Essa preciosidade, né, que é o material humano, né, esse olhar humano, né, muito bacana. Agora, como é que a pandemia afetou esse campo de trabalho? Como é que um trabalho tão próximo fica sendo realizado com restrições sanitárias tão severas? O nosso, eu acho que em todos os serviços de saúde, né, foi uma avalanche, né? A gente teve que ter uma resiliência, adaptar todo o nosso serviço, porque, de repente, as pessoas não poderiam ir onde a gente estava, né? Então, a gente, num primeiro momento, nós abrimos para demanda espontânea, então, as pessoas nas nossas unidades poderiam ir, né, no horário de funcionamento, sem horário marcado, e rapidamente, até mesmo antes da liberação da telemedicina, a gente começou a trabalhar com telemonitoramento. Então, os locais onde tinha uma atenção primária bem feita, as pessoas ficaram muito bem assistidas, porque a gente já tinha aquelas pessoas de risco mapeadas, e aí, Fernando, se a gente não podia chegar, elas não podiam chegar até a gente chegava nem que fosse pelo telefone, né? Nesse momento atual, então, assim, para a gente foi uma experiência riquíssima. Aí veio a telemedicina, que eu acho que vai agregar daqui para frente demais, né? Porque você pode ter afeto e você pode ter cuidado, mesmo não tão próximo, mesmo não tocando na pessoa. Isso já era feito no mundo todo, né? Nos melhores serviços de saúde já era feito. E agora o grande desafio está sendo readaptar os nossos serviços nesse novo normal aí, né? Porque muita coisa ficou represada e a gente está no momento da pandemia que no Brasil todo está assim, mas em Vitória em particular, que a gente teve aumento do número de casos. Então, está sendo assim, um desafio gigantesco. Mas nesse momento, eu acho que os conceitos de atenção primária eles foram assim, colocados à prova, né? Assim, Sim. E quem conseguiu que essas premissas funcionassem realmente conseguiram manter a sua população com uma assistência bacana nesse momento. Tem alguns trabalhos que mostram que quem tem atenção primária bem feita cuidou melhor das suas populações nesse momento de Covid. E o médico, ele era rotineiramente contra a tecnologia, sabe, Fernando? A classe médica é bastante conservadora, assim, ela tem uma resistência à tecnologia, e neste ponto a pandemia fez acontecer esse salto aí tecnológico de forma muito importante, né? Porque a adesão ela teve que acontecer. Eu falo que o lobby ele saiu do não para o sim assim rapidamente, porque, né, a questão ela se mostrou tão pungente, né, que nós... Desculpa, gente. A gente está gravando remotamente. Esses são ecos da nossa atualidade, né? Isso, hoje em do home dia, office. esse é o novo normal. Esse é o novo normal. Pode apresentar quem tá se manifestando aí? A Belinha, minha esposa está chegando, ela está dando as boas-vindas para ela. Isso aí, esse é o novo normal, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas é isso. Eu acho que na Covid, o cuidado com a telemedicina fez muita diferença e da agora para frente a gente não consegue tirar mais, não. Vai ser sempre com. Exatamente. A palavra modelo híbrido entrou para ficar, né, em todas essas áreas, principalmente médicas, né? Agora, a gente sabe que tem uma especialidade médica que se chama médico de família, não é verdade? E agora, comunidade, isso mesmo. E comunidade. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dessa medicina primária, desse atendimento primário, ele também é multidisciplinar, né? Eu falo que é um time de referência, né? Não é só um médico de referência. E quanto melhor é qualificado esse time de referência, mais ele consegue resolver essas demandas das pessoas, né, que chegam em primeira instância nesse lugar. E os melhores modelos, Fernando, ele consegue resolver de 70% a 90% de toda a demanda de saúde de uma pessoa. Então, e a enfermeira, principalmente, junto com o médico, faz muita diferença, né? Mas também tem psicólogo, fisioterapeuta, fono, nutricionista, né? Quanto mais completa essa equipe, mais
resolve. A rede de especialistas também que dá apoio a esses médicos, né, da atenção primária, ela é muito importante, porque você pode exercer uma atenção primária bem feita sendo um cardiologista, sendo, né, um endocrinologista, né? É só você ser acessado naquele momento que realmente precisa do especialista associado, né? Exatamente. É mais ou menos esse modelo que a gente encontra na clínica personal, doutor? Clínicas personal são as clínicas que a gente montou para ter um produto com um modelo de atenção primária, que na Unimed a gente chama de atenção integral à saúde. Então, o produto, né, o plano de saúde que a gente vende focado em atenção primária se chama personal, e as clínicas personal hoje, agora no fim do ano, a gente completou 12 clínicas personal, sendo 11 em São Paulo. Então, por que a gente está fazendo essa rede de clínicas rapidamente? Porque, como ele é o primeiro local onde a pessoa vai, a gente precisa capilarizá-las. Então, nas clínicas personal, você vai ter esses times de referência, né, para cuidar de você, e nessa clínica ele vai te chamar pelo nome sempre, esse time, porque ele vai te conhecer a sua família, conhecer até o cachorro, como a Belinha aqui, e essa proximidade faz com que o cuidado ele seja um cuidado diferenciado, né, porque certas nuances, por exemplo, eu ter dor é uma coisa, minha mãe ter dor é diferente, porque eu posso ser mais fraco para a dor, ela pode ser mais forte para a dor. Então, quando ela queixar dor, né, a mesma dor tem significados diferentes. Isso faz muita diferença, né, ao longo do tempo, quando vai se conhecendo melhor aquela pessoa e aquela família. Isso mesmo. Como é que a gente pode dimensionar, doutora, as questões assim percentuais? Se é que a gente pode falar nesse termo percentual do cuidado antes da doença e o cuidado depois da doença? Sim, Fernando. Isso depende também do local que a gente está falando, né? Um país continental como o nosso, é muito diferente isso em São Paulo e no interior do Amazonas, por exemplo. Sim, né? Eu imagino. Mas, assim, pelo menos 80% das demandas, assim, por baixo, elas podem ser resolvidas na atenção primária. A gente tem o exemplo grande das vacinas, né? Vacina é um exemplo muito bacana. Quando eu fiz residência médica em pediatria, a gente tinha uma ala no Hospital Infantil aqui de Vitória que era todo de criança internada com meningite. E, assim, crianças sequeladas e tudo isso. Com o advento das vacinas de meningite, essa ala não existe mais. Então, assim, meningite é uma coisa rara da uma criança ter hoje em dia. Né? Então, a vacina é um exemplo claro disso, mas prevenção é igual a gente vem falando, né? Envolve muito mais coisas, sabe? Mas ela pode resolver, assim, a grande maioria das demandas, né? E é muito legal, doutor, falar sobre prevenção e também programas, né, de informação, né? Durante muitos anos eu trabalhei num programa que falava sobre saúde e qualidade de vida, e muitas vezes eu até me questionava, falava assim, mas por que insistir tanto para as pessoas terem hábitos saudáveis, cuidar da alimentação? Na verdade, isso é muito importante, porque desonera o atendimento para quem precisa, né? E isso é muito importante falar, né? Fernando, eu sou é muito interessante você ter falado disso. Eu te ouvia toda manhã e olha que interessante. Eu me formei há mais de 20 anos e fiz clínica médica, cardiologia, e no fim da cardiologia eu entendi essa questão que a prevenção primária, né, essa parte de cuidado do antes de ter a doença, como você bem colocou, é a parte mais importante, é melhor que qualquer remédio, vamos dizer assim. Aí a alimentação, obviamente, a parte de saúde mental e a parte do exercício físico. E eu fiz meu mestrado, meu doutorado em exercício físico. Na época eu fui taxado de maluco. Há 20 anos atrás, esse menino aí era um menino até bom, podia dar um bom, né? Tinha futuro, né? Tinha futuro, né? Fazer especialidade, uma subespecialidade.
ir para o bloco cirúrgico, passar catéteres, esse tipo de coisa. Não, foi lá mexer na educação física, foi fazer mestrado em fisiologia do exercício, ver se isso é coisa, né? Mas hoje eu acho que eu não estava tão doido assim, né? Que a prevenção, a promoção da saúde é algo que é muito mais falado e é o melhor remédio. Isso aí a gente percebe muito claramente que ela desativa uma série de alarmes, né? Ela melhora o sistema imunológico, né? Na Covid. Então, pessoas que têm né, um status físico, né, melhor, eles têm o seu imunológico melhor, e o imunológico é que combate virose, gente. Vírus está com o imunológico em dia. Então, o pacote de prevenção primária, Fernanda, exercício físico, que não precisa ser intenso, é caminhada, para depois começar a correr, mas é caminhada, é isso que os bichos lá na caverna faziam, né? O homem lá primitivo fazia, com uma alimentação adequada, variada, colorida, né? Com fibras, com verduras, com frutas, com bastante água, né? E saúde mental. E agora, se você tiver uma doença crônica, com a idade, com o advento do aumento da idade média, a gente ganhou um tanto de pacotes extras, né? Eu falo que o efeito colateral de viver muito é você ter doenças crônicas. E ao ter doenças crônicas, você tem que cuidar, porque essas doenças crônicas são incipientes, né? Você não sente elas, muitas vezes, uma hipertensão, um aumento do colesterol, da glicose no sangue, mas você tem que cuidar para que você não tenha os malefícios de um evento, né, que aí sim muda a sua vida para pior. Pois é, e tem que lembrar que a gente está num país onde mais da metade da população não consegue colocar na rotina de todo dia pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. É muito pouco e, ao mesmo tempo, é incrível que esse número não esteja na realidade de tanta gente, né? Para vocês que trabalham com medicina de saúde, com atenção básica, deve ser um desafio e tanto, né? É um desafio até para a nossa vida pessoal, né, Daniel? Exatamente. A gente também tem que nos policiar, né, Maria? A gente tem que colocar em prática também, né? E você vê que tem muitos conceitos, desde que eu me formei, que tem muito tempo, foram mudando com o tempo. Essa coisa da alimentação mudou muito, né? Tem época que chocolate faz mal, que chocolate faz bem, leite faz mal, leite faz bem, mas do exercício físico, não. O exercício, quanto mais se estuda, mais vê a importância dele. Eu falo que exercício físico e aleitamento materno. São coisas que não mudaram com o tempo. O aleitamento é a prevenção inicial. Assim, quanto mais se estuda, mais você vê benefícios. Tem uma terceira coisa, Mariângela, que é vacina. Vacina, gente. Não há controvérsia nenhuma de vacina. Vacina é um método de prevenção assim, consagradíssimo. Né? Mas a vacina que vai ser feita agora, ela está sendo feita às pressas. Mas o método continua sendo o mesmo. Né? As fases, as aprovações. Né? Então, vacina, gente, quando tiver, tem que tomar, porque vai fazer total diferença individual, Fernanda, e coletiva também. Você se beneficia, mesmo que você não seja um grupo que você esteja na faixa para tomar a vacina, mas se os outros vão tomando, o vírus para de circular, né? Então você acaba sendo beneficiado. A Sabin, por exemplo, é um excelente exemplo disso, né? Que era o Zé Gotinha lá. Eu lembro quando eu era criança, tinha várias vezes por ano, né? A campanha, porque o vírus corria mais. Olha que coisa louca. O Sabin fez mais sucesso em país subdesenvolvido, a vacina Sabin, porque ela continuava ativada, né, nas fezes, e aí, do ponto de vista de esgoto, também ajudava a disseminar ali, né? Enfim. A outra vacina, existe uma outra vacina de poliomielite que ela é injetável. Ela é mais usada para países ricos. E para países pobres, a gotinha fez muita diferença, né? E hoje o Brasil teve um enorme sucesso, né, Mariângela, né, na questão de vacina, assim, é uma das referências mundiais. Agora, gente, com relação
atendimento básico, né? Essa questão prioritária de cuidar da saúde, a atividade física muitas vezes se confunde assim com eu não tenho dinheiro para gastar com academia, poxa, eu tô com uma entorse, eu tô com a coluna ruim. Ou seja, na verdade, essas desculpas, elas, assim, tá com a coluna ruim porque não faz ginástica. E é um ciclo vicioso, né? Que às vezes o médico com informação útil sobre saúde, acaba colocando ali e fala, não, seu joelho está doendo, é porque você não faz ginástica, não é porque você faz, porque você não está fazendo, é por isso. Então, assim, informação quebra parâmetros de tabus, né? De preconceitos, né? Estão falando da vacina como exemplo, né? Saúde é uma coisa, política é outra, né, gente? E isso me reportou lá as consequências do Covid, Fernando. Esse foi um estresse extra que as equipes de saúde estão exaustas, porque além da gente atender as pessoas doentes, além da gente dar as orientações, a gente ainda está tendo que travar uma batalha quase que diária, né, contra fake news, contra todos, contra pessoas inescrupulosas. Começou todo mundo a medicar, todo mundo a tratar, negócio louco. Então, assim, as equipes são exaustas. E uma outra consequência do Covid que a gente tem visto no nosso atendimento da atenção primária, eu acho que em todo lugar, é a saúde mental das pessoas, né? Que é uma estafa coletiva, né? Saúde mental tem algo muito bom, uma profilaxia maravilhosa para problemas mentais, que são as amizades, né? Que ficaram também prejudicadas com essa pandemia, né? Mas bons amigos, eles são fundamentais para a saúde, né? Exatamente. Saúde mental é um ponto, Fernando, importantíssimo para a saúde física, né? Para a saúde como um todo, né? O conceito de saúde, ele coloca saúde física, mental e social. O social é bastante complexo, né, especialmente no Brasil, com tantos determinantes sociais aí complexos, mas a mental, o social faz muito parte da mental, né, mas a saúde mental ela tem muito a ver com autoconhecimento, e aí a meditação ela entra de forma importante, né, não é à toa que é moda hoje, é porque sim, gera saúde e gera muita saúde mental e amizades, sim, você ter um entorno assim que te faça bem. E aí o brasileiro, ele sofre bastante nessa pandemia, Fernando, porque ele é muito de abraçar, né? Ele é um povo muito de encostar, né? Diferente de outros povos que têm menos essa cultura, a gente está sofrendo muito esse afastamento, né? Que para outras culturas é o natural, né? Quando a gente chega em outras culturas e chega muito perto, o pessoal já... Mas para nós, a gente está sofrendo bastante desse distanciamento aí, essa nova etiqueta, né? Essa nova etiqueta social. Eu tenho uma experiência como pediatra assim, interessantíssima. Quando eu voltei para o consultório, cara, você volta toda paramentada, você não pode ter um brinquedo, um livro de história, nada no seu consultório. Eu falei, cara, como que eu vou trabalhar? Eu vou ter que reaprender tudo. Aí começaram a chegar as crianças, todas de máscarazinha, olhava para mim naturalmente, sem me estranhar, eu toda paramentada, né? E aí eu fui vendo assim, caramba, criança se adaptaram, né? As crianças estão... E aí eu fui vendo, eu falei assim, não, gente, eu posso ser a mesma pediatra, eu posso ser a mesma pessoa, de um jeito diferente, né? Vamos... não gosto dessas frases prontas, mas assim... aí eu falei assim, vou começar a fotografar essas crianças de máscara, porque isso vai dar, daqui um tempo, isso vai dar história, né? Porque eles chegam tranquilamente. Olha só, gente, vocês estão falando isso, a gente já está caminhando aqui para a nossa reta final, mas existem programas de saúde de família que usam exatamente as crianças para conscientizar os pais, né? De riscos cardíacos, de cuidado com a alimentação, alguma coisa ligada a aumento de colesterol. Crianças são engajadoras de famílias nesse sentido de informação de saúde, né? Então, quando você, na verdade, esse é o conceito do médico de família e comunidade, que o pediatra
sempre foi também um pouco, né? Principalmente o pediatra que trabalha na atenção primária. Que você nunca consulta só uma criança, né? Você consulta a família, né? Você sabe qual é a definição de consulta, Fernanda? É pedir uma opinião. Então você trabalha a família, né? E não tem jeito de ser diferente, né? E esse é o conceito do médico de família também. Ele trabalha o entorno, né? A pessoa e o entorno dela. Não tem como ser diferente. É isso mesmo. Olha que interessante. A criança, se a criança estiver acima do peso, como que a gente vai mudar, né, o peso dessa criança? A gente tem que mudar a alimentação da família. E também fazer um outro problema importante que as crianças estão tendo hoje é um aumento de tempo de tela, né? E é aquela coisa, quando ela está na tela, obviamente ela está parada, né, Fernanda? Ela não está movimentando. Então, tem até alguns problemas de coluna já precoces acontecendo. Eu era um grande fã daquele videogame que fazia movimento, sabe? Eu achava que quando ele ainda existem opções legais, né? Só que eu achava que quando ele começou a acontecer, que aquilo ia virar tipo a tendência, sabe? E isso não aconteceu, porque se o vídeo começasse a ter movimento, né, uma realidade virtual e tal, a gente teria mais... Então, cuidar da questão da alimentação e cuidar da questão da atividade física para a criança, né? Põe uma bola lá para ela correr atrás, uma bicicleta, né? Fazer o físico com a criança vai fazer muita diferença. Mas aí, principalmente na parte de atividade física, Fernando, os pais têm que ajudar e dar exemplo também, né? Não adianta monitorar o tempo de tela da criança e do adolescente se os pais estão com o telefone na hora do almoço, teclando o tempo inteiro, né? Tem que ter o tempo de tela, o tempo diminuído de tela para os pais também, né? Vale para todo mundo. Eu acho que o que fica dessa nossa conversa aqui é o entendimento de que esse profissional abençoado, esse médico da família, comunidade, esse trabalho no qual vocês estão envolvidos, ele tem essa bênção, né, de fazer com que o atendimento seja para que as pessoas não precisem dos médicos, né? Isso mesmo. É isso mesmo. É uma coisa que, na verdade, é muito mais educação, né, do que dar remédio. Obviamente, dar remédio, pede exame, né? Mas conscientizar pessoas, tem uma parte de educação fortíssima e, sim, de evitar com que vá ao médico, né? Quer dizer, vá só nesse médico, esse médico seja ali o centro e precise muito menos de pronto-socorro, de hospital, né? Do especialista só em alguns momentos. É isso mesmo. Então, é um sistema para evitar o resto do sistema. Deixar para quem precisa, né? Porque tem gente que precisa. Porque é caro. Tem gente que precisa e não consegue vaga, né? Então... Exatamente. Por isso a gente tem que, assim, essa responsabilidade, né? De divulgar esse remedinho fantástico, disseminar esse remedinho chamado informação sobre saúde e qualidade de vida, não é, doutora? Exatamente. Muito bacana. Bom, eu queria muito agradecer a participação de vocês, a generosidade aí do tempo, doutor Daniel, junto com a Belinha, que teve uma participação maravilhosa aí conosco. Acalmou, né? Calmou. Muito obrigado, doutores. Foi uma alegria participar desse episódio com vocês e a gente se escuta no próximo episódio. Até mais!